Você está cansado de passar o mês inteiro trabalhando e acabar sem um centavo na conta? O dinheiro entra na segunda e quando chega terça, já virou boleto? Se essa é a sua realidade, saiba que você não está sozinho, mas também não precisa ser sempre assim. Neste vídeo, eu vou te apresentar um plano direto ao ponto para te tirar do aperto e começar a fazer seu dinheiro render, mesmo que sua renda ainda seja apertada. Nada de promessas milagrosas. É estratégia real. Vamos nessa? Chega de afogar seu salário. Antes de qualquer grande plano, antes de cogitar ações, criptomoedas ou aquela ideia distante de viver de renda, você precisa parar de se afundar. Pode parecer duro, mas é a verdade nua e crua. Porque o fato é, não dá para tentar correr com os dois pés atolados na lama. Antes de tudo, você precisa tirar esse peso das costas. E esse peso tem nome e endereço. Dívidas, imprevistos, falta de organização e zero reserva. Vamos ao que interessa. O primeiro passo é simples, não fácil. Mais simples, você precisa construir uma reserva de emergência, um fundo que funcione como escudo financeiro. Essa reserva precisa cobrir no mínimo 3 meses das suas despesas essenciais. Não estamos falando de academia top, viagens ou streaming. Estamos falando do básico. Aluguel, contas de casa, alimentação, transporte. Essa reserva é seu colete salva-vidas. E como todo colete, você só percebe o quanto ele é importante quando o barco começa a afundar. Porque a vida não avisa quando vem com os golpes. O carro quebra, o filho adoece, o celular espatifa no chão. A geladeira para bem no meio da semana. E se você não tiver nada guardado, o que acontece? Você apela para o cartão de crédito, usa o cheque especial, faz um empréstimo e pronto, um problema pequeno vira um buraco sem fundo. Você entra no modo sobrevivência cara, pagando juros altos só para manter o básico funcionando. E o pior? Os bancos amam isso. Sim. Porque quem não tem reserva vira cliente fiel, sempre devendo, sempre pagando juros, mês após mês. Por isso, antes de pensar em riqueza, liberdade ou aposentadoria antecipada, você precisa sair da linha de fogo. A base vem primeiro. Os primeiros passos são de defesa. E junto com essa reserva, vem outra missão: se livrar das dívidas tóxicas. Não estamos falando de financiamento estudantil com juros baixos, nem de compras parceladas com controle. Estamos falando daquelas dívidas que te sugam. Cartão de crédito com juros altíssimos, cheque especial, empréstimos em financeiras, parcelamentos longos de carros caros. Essas dívidas são como vazamento em casa. Você pode secar o chão 1000 vezes, mas enquanto não fechar a torneira, a água não para. Enquanto estiver pagando 10% de juros ao mês, não faz sentido esperar lucro de 1% ao investir. É como tentar encher uma caixa d'água com um cano furado, sem sentir vergonha ou ansiedade. É sobre segurança, é sobre paz. E sim, juntar 3 meses de despesas parece impossível para quem vive no limite. Mas eu não estou dizendo para fazer isso em uma semana. Você vai fazer aos poucos, cortando excessos, segurando o impulso e focando no que importa. O valor importa menos que o movimento. E, paralelamente, foque em eliminar suas dívidas mais pesadas. Negocie, corte cartões se for necessário. A verdade é clara: ninguém cresce financeiramente arrastando peso inútil. Tome as rédeas do seu dinheiro. A cena é a mesma. O salário entra. Você paga o aluguel, a feira, resolve contas atrasadas, compra um mimo, porque você merece. E, de repente, o dinheiro acabou. Você olha o extrato e pensa: cadê meu dinheiro? E isso acontece com milhões de brasileiros. E não é culpa sua. O sistema é feito para te incentivar a gastar. Crédito fácil,
promoções o tempo todo, parcelamentos enganosos. Mas aqui vai uma verdade dura. Se você não controlar o seu dinheiro, ele vai controlar você. E quando ele te domina, ele desaparece, te deixa sem paz e sem rumo. Por isso, agora você vai aprender a estruturar sua vida financeira, transporte e contas básicas. 15% para pagar dívidas perigosas. 10% para guardar ou investir, sem falta, todo mês. E se você estiver sem dívidas? Melhor ainda, use a regra 70-20-10. 70% para gastos, 20% para investir, 10% para lazer ou reserva extra. A lógica é simples. Seu dinheiro precisa ter função, destino, propósito. Chega de deixá-lo solto na conta. Dinheiro sem direção escorre como água. Para isso funcionar de verdade, divida seu dinheiro em 3 contas diferentes. Uma só para despesas do dia a dia. Aluguel, contas, mercado, transporte. Outra só para investir. CDB, Tesouro Direto, fundo. E a terceira para sua reserva de emergência. Isso elimina a tentação. Sabe aquele dinheiro guardado que você acabou usando no fim de semana? Pois é, com contas separadas, você se protege de você mesmo. E o truque final, faça isso assim que o salário cair na conta. Nada de adiar, nada de pensar muito, só execute. Porque o seu cérebro vai inventar desculpas. Vai lembrar da pizza, da liquidação, do celular novo. Mas agora você sabe, ceder hoje significa pagar caro depois. Então combine com você mesmo. O dinheiro caiu. Os valores já estão decididos. As transferências são automáticas. Você vai transformar cuidado com o dinheiro em hábito e não em sacrifício. Quanto menos depender da força de vontade, mais o plano vai funcionar. E se 75% não for suficiente para tudo, não desista. Ajuste seu estilo de vida. Talvez o aluguel esteja puxado demais. Talvez o carro pese no orçamento. Talvez dê para mudar o plano de celular. Lembre-se, é temporário. O foco agora é ganhar espaço, fôlego, margem. Quando você assume o controle do dinheiro, sua vida começa a entrar no eixo. Corte o que te distancia do seu futuro. Você precisa cortar o que te afasta do seu futuro. Cortar o que rouba o seu amanhã só para te dar um prazer momentâneo hoje. E isso eu sei, não é fácil. Dizer não, quando todo mundo está dizendo sim ao consumo, ao parcelamento, à vitrine, é como nadar contra a corrente. Mas é isso que separa quem quer apenas sobreviver de quem quer prosperar. Você vai começar a olhar para cada gasto e perguntar: isso aqui me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Se a resposta for afasta, você já sabe o que fazer. E veja bem, não é sobre viver no aperto, se privar de tudo ou virar um monge das finanças. É sobre escolher. Escolher com consciência. Porque quando você diz não para o que é supérfluo agora, está dizendo sim para o seu futuro. Dizendo sim para a sua liberdade, para a sua paz, para a sua segurança. E sabe qual é o efeito colateral disso tudo? Você começa a perceber que não precisa de tanto para viver bem. Que a paz de dormir sem boletos atrasados vale mais que qualquer tênis novo. Que ver sua reserva crescer mês a mês é melhor que ostentar no final de semana. Que viver com menos, mas com direção, é 1000 vezes melhor do que viver com tudo e sem chão. Agora respira fundo e guarda isso aqui com você. O seu dinheiro é uma ferramenta. Ele não te define, não é um troféu. Ele serve para te servir e não o contrário. Quando você toma as rédeas, mesmo ganhando pouco, você muda o jogo. Então vamos recapitular. Crie sua reserva.
Elimine as dívidas que te sufocam. Divida o dinheiro em contas com propósito. Siga a regra dos 75-15-10 ou 70-20-10. Diga não ao que não constrói. E, acima de tudo, transforme tudo isso num hábito. E lembra, não é sobre fazer tudo de uma vez. É sobre fazer sempre. Com constância, com disciplina, com foco. O seu futuro começa com as escolhas que você faz hoje. Não espere mais. Você merece viver com dignidade, com tranquilidade, com liberdade. A jornada é sua, mas eu tô aqui para te guiar. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E lembra, dominar seu dinheiro é o primeiro passo para dominar sua vida. Vamos juntos?